sejam bem-vindos a mais uma entrevista. E hoje eu vou conversar com a psicóloga Alessandra Rios Sanches. Alessandra, muito obrigada por ter aceito o convite do Portal Educação. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Alessandra, o que caracteriza a deficiência mental? Bom, nós temos o nosso manual de diagnósticos, dentro da saúde mental, e ele nos orienta que a deficiência mental, ela é um baixo funcionamento ou é uma redução no funcionamento cognitivo e intelectual, Hoje a deficiência mental, ela também é conhecida como a incapacidade intelectual ou uma incapacidade do desenvolvimento, O manual também nos orienta que esse diagnóstico ele precisa acontecer antes dos 18 anos, para caracterizar mesmo essa incapacidade do desenvolvimento. Por exemplo, no caso da síndrome de Down, Então nós temos, ela aconteceu já ali no que nós chamamos de causas pré-natais, que foi na formação, na concepção, Agora, por exemplo, no caso da demência, já é um processo que acontece depois dessa aquisição dessa habilidade cognitiva. Então, ela precisa ser caracterizada antes dos 18 anos para se encontrar dentro do desenvolvimento. A criança, ela precisa ter, ou o adolescente, ela precisa ter um score dentro de uma bateria de avaliações e testes que são realizados, um score inferior a 70, Então, dentro das causas, nós classificamos em causas pré-natais, perianto e pós-natais. Dentro das causas que são pré-natais, elas vão desde a concepção até o parto. O que nós, como exemplo que eu dei, é a síndrome de Down, Agora, em causas periantos, isso acontece no parto até o 30º dia de vida do bebê, até ali o seu primeiro mês. Então, isso pode acontecer uma falta de oxigenação no cérebro, uma má nutrição da mãe, São causas que nós consideramos periantos. Já as pós-natais seria desse 30º dia, desse primeiro mês de vida do bebê até os 18 anos de idade. Então, isso pode acontecer por uma infecção, um acidente de carro, um afogamento, enfim. Aí isso pode levar, então, a uma deficiência mental, Essas seriam as causas. Normalmente, essas crianças, elas possuem um processamento muito lento, elas reagem de forma muito lenta, elas são crianças muito concretas, Então você precisa explicar sempre, o que está acontecendo para ela, porque ela não consegue generalizar, então, as explicações. Por exemplo, ela não consegue desenvolver um repertório de estratégias para ela usar numa outra situação. Então, ela não compreende as coisas, Ela não tem esse raciocínio. E por conta dessa complexidade toda, também é uma criança que ela tem muita dificuldade na interação. A linguagem é pobre, um raciocínio, então isso permite com que ela não desenvolva também uma boa interação social. É uma síndrome bastante complexa, envolve muito a família, tanto desde a avaliação ao diagnóstico e também no tratamento. E o autismo está classificado como um transtorno invasivo de desenvolvimento. Quais os primeiros sinais do autismo em uma criança? Ela é diagnosticada mesmo até os 24 meses, da criança. O que é característico no autismo é a questão do retardo mental, desse intelecto, desse desenvolvimento cognitivo, da linguagem muito pobre, Também ela não desenvolve uma interação social. Eles têm um comportamento estereotipado, muitas vezes uma repetição nos seus movimentos, o chacoalhar das mãos, São crianças bastante comprometidas na questão da comunicação. Eles não possuem o que uma criança dentro do seu desenvolvimento normal apresenta, que é a teoria da mente. É nós tentarmos entender o que o outro está pensando, sentindo, Porque não só a linguagem verbal da criança autista é pobre, mas também a linguagem não verbal.
Então ela não entende, ela não compreende alguns sinais, né, que as nossas outras crianças ou que nós mesmos fazemos, né, se está entristecido, se está com raiva, então ele não consegue compreender. Por isso que é difícil a interação social, né, dentro do autismo. São crianças bastante impulsivas, né? Mas o que a literatura indica, e principalmente alguns pais, eles demonstram assim que os seus bebês muito pequenininhos, eles já demonstravam assim pouco ou nenhum interesse em relação às outras pessoas. Então, as grandes marcas no autismo é essa incapacidade intelectual, essa deficiência mental, né, dentro do desenvolvimento, a linguagem que é muito pobre, né, a linguagem verbal ou não verbal, e também esses movimentos estereotipados. A criança muitas vezes ela se apega a algum objeto, né? Então quando alguém tira ou quando ela precisa sair de perto desse objeto, então ela fica às vezes agressiva, né? Por conta desse impulso. Então essas são as marcas mais evidentes, mais fortes, né? Para o diagnóstico dentro do autismo. E o tratamento e acompanhamento psicológico trazem bons resultados para uma criança autista? E como desenvolver este trabalho? Bem, a clínica é bastante complexa, né? O transtorno, na verdade, é bastante complexo e por isso o trabalho também. Nós temos dentro do autismo algumas crianças que possuem um funcionamento intelectual quase que normal. Eles desenvolvem, mesmo dentro do autismo, uma linguagem verbal, né? Satisfatória, compreensível, né? Então nós chamamos essas crianças de funcionamento alto, né? Isso acontece também no Asperger. Com essas crianças, a técnica, o tratamento mais indicado é a terapia cognitivo-comportamental. Eles conseguem se desenvolver bem dentro disso. Agora, com a criança com autismo, né, sem ser o de alto funcionamento, a técnica que nós mais utilizamos, a teoria que nós mais utilizamos é a terapia comportamental. Então as pesquisas demonstram, né, que essas duas abordagens elas são as mais eficazes no tratamento. Então é possível o tratamento, muito embora difícil, né, por conta da complexidade da síndrome, né, mas é possível sim. O tratamento ocorre de que forma? Sempre dentro dessas abordagens nós trabalhamos com treinamento aos pais, né? Porque são os cuidadores que ficam muito mais tempo com essas crianças. Então eles precisam entender, dirimir todas as suas dúvidas e eles são muito participativos desde a avaliação e durante o tratamento. Bem, nós trabalhamos o treinamento a pais, nós usamos listas de tarefas comportamentais, porque como nós colocamos, eles não conseguem, então, por conta da mente cega ou da teoria da mente, né, que é não desenvolver essa troca de entender o que o outro está pensando, então, com o terapeuta, também é muito difícil. A postura do terapeuta precisa ser, assim, bem concreta, bem literária, né, porque ele precisa checar o que é que o paciente vai realmente, de fato, entender, né, ali na sua sessão. Alguns sinais que nós colhemos da criança, né, que nós percebemos nessa comunicação não verbal, então sinais de que a criança está triste, ou que ela está mais alegre, ou que algo mudou no seu comportamento, né? Essas dicas nós não temos com a criança autista, né, e muitas vezes na síndrome de Asperger. Por quê? Porque ele não tem um contato visual, a sua fala é pobre, e ele não tem essa expressão. Lembre-se, né? Ele não consegue entender o que o outro está pensando, então eles têm muitas vezes uma postura mais impulsiva nas sessões, né? É possível sim o tratamento, embora complexo, mas as abordagens têm demonstrado uma eficácia, né? Um resultado positivo. E o que diferencia o autismo da síndrome de Asperger? Bem, a grande diferença, né, do autismo para a síndrome de Asperger, ela se encontra no desenvolvimento cognitivo e no desenvolvimento dessa linguagem verbal, né? As crianças com Asperger, elas desenvolvem-se cognitivamente, então elas conversam.
O que caracteriza, o que faz com que ela fique dentro desse espectro do autismo é essa falta de contato, de relacionamento. Ele também não tem essa troca, ele não consegue entender o que se passa na mente do outro. Então, no Asperger, a grande dificuldade é essa interação social, é muito pobre. Ele não consegue desenvolver as habilidades sociais de interação. Então, isso, a criança, o adolescente, ele pode desenvolver outros transtornos mais tarde, né? Por conta dessa falta de interação. Vamos pensar na adolescência, onde o social, onde essa interação é super importante. Então, se ele já possui essa dificuldade, ele sabe, ele entende. Então, ele vai, principalmente se ele já estiver, né, tido anteriormente um trabalho terapêutico com o manejo das suas emoções, prevenções, as situações, né, de exposição onde eles se sentem mais acuados, então ele sabe dessa dificuldade dele. Então, quando ele não consegue lidar com essa dificuldade, então ele pode ter o seu autoconceito distorcido. Então, eu não sou capaz, eu não sou adequado, né? E vir a sofrer além do que ele já sofre dentro das questões próprias da síndrome, né? Que é essa falta mesmo de troca, de interesses, né? Ele consegue aprender, mas ele tem mais interesse para outras leituras, como geografia, como questões esotéricas, assuntos que são diferentes e não são assuntos onde se tenha muita troca, onde se precisa de muita troca ou de muita interação. Então, eles vão criando um mundo muito próprio deles, né? Mas a grande diferença entre os dois se dá que um não possui, né, na síndrome de Asperger, pelo contrário, as crianças, até algumas, demonstram um QI elevado. Então, esse é o grande marco, a fala, a linguagem e o desenvolvimento cognitivo, que no autismo é muito mais comprometido, né? Alessandra, muito obrigada por suas informações. Imagina, eu que mais uma vez lhe agradeço. Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Até a próxima e bons estudos!